Oi, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Neste vídeo, como vocês puderam ver no título, nós vamos falar sobre o que a constante troca de técnicos no futebol brasileiro transmite para o mercado. E esse mercado, eu não vou falar sobre a torcida, eu vou falar sobre negócios. Por mais que a torcida seja importante, eu quero passar aqui para vocês uma análise mesmo de negócios, o que essa alta rotatividade de técnicos provoca no mercado. Há poucos dias fomos surpreendidos pela demissão do Felipe Luiz no Flamengo, mas esse vídeo já estava no meu cronograma aqui para ser gravado e com essa questão, óbvio que eu dei uma agilizada nele, mas já era um tema que eu queria falar com vocês, que já estava programado para eu trazer aqui. Eu não sou flamenguista, já quero deixar claro aqui também, para vocês não pensarem que eu vou fazer um vídeo com uma opinião por trás. Óbvio que eu tenho a minha opinião, mas a minha opinião não importa nesse vídeo. Eu vou falar sobre que essa alta rotatividade transmite para o mercado, de modo geral, numa visão de negócios mesmo, sem opinião pessoal por trás. Dito isso, o cargo de técnico é um cargo temporário. A gente sabe que aquela pessoa não vai ficar ali para sempre, porque pode mudar a gestão do time, a diretoria pode mudar e aí eles podem decidir, ou então até mesmo o técnico pode decidir finalizar ou encerrar uma temporada, como aconteceu com o Leonardo Jardim no Cruzeiro há alguns meses. A gente sabe que essa temporalidade do cargo, da profissão, é algo normal. O problema é a troca constante de técnico. E para a gente ter um panorama geral de como é aqui no Brasil e fazendo um comparativo também com a Europa, eu trouxe aqui alguns dados sobre alguns times em relação à quantidade de vezes que trocou de técnico neste século. Falando sobre alguns times do Brasil, a quantidade de vezes que alguns times mudaram de técnico foi: o Vasco mudou de técnico 56 vezes, é o que mais mudou. O Flamengo, 55 vezes. O Fluminense, 47 vezes. O Botafogo, 46 vezes. Esses são os quatro que estão no topo da lista, no que se refere aos times brasileiros. E pelo visto tem uma questão de estado aqui, né? Porque todos os times do Rio de Janeiro estão ocupando o topo da lista. Mas, para vocês não se sentirem sós, se caso alguém do Rio estiver vendo, logo após o Botafogo vem o Atlético Mineiro, que mudou de técnico 45 vezes, e o Cruzeiro, que mudou de técnico 44 vezes. Nós, de Minas Gerais, damos as mãos para vocês, no Rio de Janeiro. Ninguém solta a mão de ninguém. E fazendo um comparativo com a Europa, o Liverpool teve 22 trocas de técnicos ao longo de toda a sua história. E ele foi fundado em 1892. É de se admirar. O Real Madrid, que é muito conhecido por trocar de técnico constantemente, mudou 20 vezes de técnico ao longo do século XXI. E o PSG, ao longo da sua história, teve cerca de 37 técnicos. E ele foi fundado em 1970. Então vocês conseguem perceber que mesmo o Real Madrid, que é muito conhecido por mudar de técnico constantemente, ele ainda fica muito atrás dos times do Brasil que estão no topo da lista que mais mudaram de técnico neste século. Essa quantidade de vezes que o Real Madrid trocou de técnico neste século, os times do Brasil que estão no topo da lista mudaram mais que o dobro. Agora, partindo para a parte de negócios, de mercado, nós vamos falar sobre o que essa troca constante ensina sobre negócios e quais intenções passa para o mercado. Vocês vão perceber que o maior peso aqui é na área de gestão de pessoas. Dessa atitude, o maior peso dessa atitude é na área de gestão de pessoas. E eu quero deixar claro aqui antes também que muitas coisas que serão ditas aqui não são verdades absolutas. É uma impressão, ok? Não é uma verdade absoluta. É isso que acontece. É que existe maior tendência das pessoas enxergarem dessa forma, mas não é uma verdade absoluta que todo mundo enxerga dessa forma, ok? Eu separei aqui 5 pontos para a gente conversar. O primeiro é a alta rotatividade de pessoal. Essa alta rotatividade de pessoal, essa constante mudança, esse número alto de pessoas que vão entrando e saindo da empresa, ou em relação aos times, né? Entrando e saindo dos times. Essa alta rotatividade, de certa forma, mancha a imagem da empresa.
especialmente empresas que são muito conhecidas nacionalmente, como essa questão dos times de futebol, que possuem uma alta visibilidade na mídia. E isso também é muito ruim para empresas locais, porque quando acontece uma alta rotatividade de pessoal, acaba gerando um burburinho no lugar em que essa empresa está situada. E aí, tanto no caso da empresa grande com alta visibilidade, quanto no caso da empresa local, pequena, que talvez não tenha tanta visibilidade no mercado, mas tem uma visibilidade local, regional, quando uma pessoa vai procurar essa empresa para trabalhar e fica sabendo dessa alta rotatividade de pessoal, ele já vai com um pezinho mais atrás. Uma das atitudes que pode ser feita, desenvolvida para mudar essa alta rotatividade de pessoal é ter um cuidado na hora da contratação de pessoas. Durante o processo de recrutamento e de seleção de candidatos, o gestor de pessoas, ele precisa se atentar à capacitação técnica do candidato, mas também precisa olhar coisas em relação a valores, se aquele candidato tem valores parecidos com os valores da empresa. Precisa olhar a questão do propósito da empresa para observar se aquele candidato possui propósito parecido com o propósito da empresa, se aquele candidato anseia socialmente pelo que a empresa anseia em seu propósito. E este ponto que eu vou falar aqui, que às vezes é difícil de enxergar na fase de recrutamento, é a questão da força de vontade, porque às vezes isso fica muito implícito na pessoa. Mas isso pode ser observado no período de experiência, nos 3 meses de experiência, a questão da força de vontade. Primeiro você olha a capacitação técnica e as questões de valores e propósito, e contratando essa pessoa durante o período de experiência, você observa essa questão da força de vontade, em aprender o que precisa ser aprendido, em autonomia para poder fazer determinadas atividades. Essa alta rotatividade de pessoal, ela comunica 3 coisas: um ambiente instável, inconscientemente a pessoa fica sabendo que aquela empresa possui uma alta rotatividade de pessoal, ela já pensa, pode ser que o ambiente lá não seja tão estável, pode ser que o clima organizacional não seja tão agradável. Liderança imprevisível, inconscientemente também passa isso na cabeça da pessoa, que é uma liderança que você não sabe muito ao certo o que esperar dela. E falta de projeto claro, inconscientemente. Também a pessoa vai pensar que aquela empresa pode ser que não saiba muito bem o que ela quer. Não saiba muito bem o que ela quer, ou fica muito instável em relação a mercado mesmo, de às vezes está precisando de gente, às vezes não está precisando de gente, então nunca se sabe ao certo como aquela empresa vai se desenvolver no médio e longo prazo. Observando essas 3 perspectivas, intenções que as pessoas têm, as soluções, como eu citei, uma delas é essa questão do cuidado na hora de contratar o candidato, e também para os líderes observar se existe alguma coisa internamente que precisa de mudança, tanto em relação a atitudes, quanto em relação à gestão mesmo, a forma como as coisas estão sendo desempenhadas, os projetos estão sendo desempenhados dentro da empresa. O segundo ponto que eu destaquei aqui foi a falta de valorização profissional. Quando acontece uma alta rotatividade de pessoas, inconscientemente, quem está dentro da empresa e quem está fora sente uma determinada falta de valorização profissional. Quem está dentro da empresa sente isso mais claramente, e quem está fora fica mais com uma percepção mesmo. Para o colaborador, isso fica ainda mais forte. O colaborador, as pessoas que ficam, sentem uma determinada falta de valorização profissional, principalmente se for alguém bom de serviço, que está sendo mandado embora. Se é uma pessoa que está entregando resultados, e aí, do nada, a empresa pega e manda aquela pessoa embora, sem muito diálogo, sem muita conversa, de forma muito ríspida, consequentemente, quem está dentro da empresa também vai ficar com um pé atrás e também vai sentir que a empresa não valoriza tanto os funcionários, e isso acaba gerando insegurança em quem fica. É inevitável que um colaborador veja um colega de serviço do nada sendo mandado embora e que ele também não fique inseguro de ser o próximo. Principalmente se a empresa tem um histórico de alta rotatividade de pessoas. O terceiro ponto que eu destaquei aqui é dificuldade de se adaptar
a mudanças de liderança de forma constante, frequente. Essa atitude acaba pedindo também para os liderados uma adaptação constante a novas lideranças, porque nem todo mundo lidera do mesmo jeito. Então você vai ter que se adaptar a cada pessoa. E toda mudança de liderança tem um custo, tem um preço, tanto cognitivo mesmo, de esforço mental que você tem que fazer ali para se adequar àquela pessoa, e também tem um custo emocional, porque você fica naquela instabilidade, o colaborador fica naquela instabilidade, naquele sentimento de há um mês eu estava tendo que agradar o formato de liderança de uma pessoa, e neste mês eu já estou tendo que agradar um outro formato de liderança. O quarto ponto que eu destaquei aqui é falta de planejamento estratégico de médio e longo prazo. Uma alta rotatividade de pessoal acaba demonstrando para o mercado, passa a intenção para o mercado que a empresa não possui um planejamento estratégico, especialmente de médio e longo prazo, firme. Óbvio que o planejamento estratégico ele vai sofrer mudanças ao longo do tempo. Não existe você fazer um planejamento estratégico hoje e daqui 2 anos ele está da mesma forma. Ele vai sofrer alterações ao longo do tempo. Mas quando você vai trocando sempre de colaborador, e reestruturando a equipe, você faz com que esse planejamento estratégico, com que os projetos que estão inseridos dentro desse planejamento estratégico sejam prejudicados de alguma forma. Eles acabam tendo que sofrer alterações, talvez em prazo, em forma de ser desenvolvido, acaba passando uma impressão para o mercado, essa alta rotatividade de pessoal, de uma falta de planejamento estratégico de médio e longo prazo. A empresa parece não saber o que ela quer e como ela quer executar os seus projetos que estão no planejamento estratégico de médio e longo prazo. E nesse planejamento estratégico, além da falta de planejamento, a gente pode substituir essa falta por um descuido da liderança em relação ao planejamento estratégico, já que os projetos, para eles serem desenvolvidos, as equipes precisam estar muito bem alinhadas. E o quinto ponto que eu destaquei aqui é liderança difícil de lidar. Inconscientemente, como eu disse antes, mas ressaltando aqui, inconscientemente, as pessoas, quando ficam sabendo de uma alta rotatividade de pessoal, uma alta rotatividade de funcionários, de forma inconsciente, essas pessoas associam a uma liderança difícil de lidar, a um líder que é difícil de você trabalhar, de você conviver profissionalmente com ele. Tendo ressaltado esses 5 pontos, a gente pode perceber em algumas empresas uma troca constante, seja de pessoas, seja de estratégias, em situações como mudança estratégica a cada queda de vendas, cada vez que as vendas diminuem, muda toda a estratégia da empresa. Isso acaba gerando um desgaste para a equipe. Às vezes, realmente vai ser necessário mudar algumas estratégias, mas sempre quando houver uma queda de vendas, às vezes até por uma questão mesmo do mercado ali momentâneo, a pessoa já quer mudar a estratégia totalmente da empresa e a equipe acaba ficando perdida ali. Outra situação é quando acontece rebranding muito impulsivo, talvez até quando acontece essa queda de vendas, aí você acha que é porque a comunicação da sua empresa não está muito boa, aí você pega e decide fazer um rebrand totalmente da sua marca, muitas vezes sem a menor necessidade, e isso acaba confundindo a sua audiência. Uma hora você está comunicando uma coisa e depois você já está comunicando outra totalmente diferente. Outra situação é a troca de equipe a cada erro. É inevitável. Uma liderança ela precisa estar preparada para lidar com certos erros dos seus liderados. Não que a pessoa vai ficar errando ali sempre, né, com frequência, mas erros vão acontecer, isso é inevitável, e o líder fica trocando de equipe. A cada erro que acontece, fica meio complicado também. E o abandono de posicionamento por ansiedade, que esse está muito ligado ao branding. A questão de você querer sempre mudar o posicionamento da sua empresa quando acontece alguma coisa que você não está esperando. Ou até por uma questão de mercado. Agora está em alta tal coisa, então eu vou começar a fazer isso também porque tal coisa está em alta. Mas aquilo dali não tem nada a ver com seu posicionamento, aí você muda o seu posicionamento. E isso transmite para o mercado que você realmente não tem um posicionamento, que você dança conforme a música. Essas situações aqui que foram citadas são alguns exemplos de como a empresa, você, empreendedor, pode observar que você está lidando com trocas constantes, não só de pessoas, mas às vezes de estratégia, de comunicação. Então é bom ter esse olhar atento, não só para a questão das pessoas, mas também para a questão de
estratégia de comunicação. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Caso tenha aparecido alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir este vídeo. Deixe aqui nos comentários se você percebe alguma outra percepção do mercado que eu possa não ter citado aqui. Muito obrigada por acompanhar este vídeo. Não se esqueça, mais uma vez, né? Não se esqueça de se inscrever no canal e um beijo e até o próximo vídeo.